Os países do chamado Primeiro Mundo, tradicional reduto do materialismo ateu, onde por décadas prevaleceu o pensamento do evolucionismo, começam a ver com outros olhos o criacionismo. O nosso mundo ocidental, no que tange ao pensamento sobre a criação, é praticamente dividido em dois. De um lado, a corrente cristã, principalmente católica, que aceita e prega a criação do mundo e do universo, com tudo o que contém, daquela forma já conhecida por todos nós, ou seja, Deus criou o mundo e, enfim, a criação inteira a partir do nada, e segundo sua vontade. Este pensamento atualmente é conhecido como criacionismo. Por outro lado, a partir do século XIX, muitos países, principalmente os de língua inglesa, passaram a crer na teoria da evolução de Charles Darwin, também conhecida como evolucionismo. Darwin descobriu que animais das Ilhas Galápagos, próximas ao Chile, apresentavam características diferentes das mesmas espécies encontradas no continente. Daí partiu a ideia de que as espécies evoluem conforme as necessidades impostas pelo meio ambiente. A partir de então, uma grande quantidade de ideias foram brotando, tanto de Darwin como de seus seguidores, chegando até a ideia de que o homem provém do macaco, evoluindo até o estágio atual. A ideia principal foi lançada em 1838 e em 1859 Darwin lança o livro A Origem das Espécies. O pensamento de Darwin veio dividir completamente os homens de seu tempo, e muitas das décadas seguintes, chegando até os dias atuais. A Igreja Católica, que então já tinha muitos inimigos, como as ideias do Iluminismo, a Revolução Francesa, a maçonaria e as sementes do comunismo, encontrou então um rival de peso que gerava a cada dia o ateísmo desenfreado. O pensamento era: ora, se a criação não provém de Deus, mas do evolucionismo, não há por que crer e aceitar esse Deus. A sociedade vivia um sonho de liberdade e onde tudo é permitido, já que não tinha que, num final, prestar contas a ninguém. Junto com o início da era industrial, onde parecia ao homem tudo poder e saber. Por incrível que pareça, os países protestantes, como Estados Unidos, foram os que mais aderiram ao evolucionismo. Atualmente, a teoria da evolução está em plena decadência. Cérebros um pouco mais inteligentes logo perceberam a quantidade de erros nela apresentada, mesmo porque é uma teoria sem nenhuma comprovação. Exemplos de falhas das mais simples. Se o homem evoluiu de um determinado macaco, por que os outros macacos, os atuais, também não evoluíram? Há também o caso do elo perdido, ou seja, nunca foi encontrado um animal intermediário entre o primitivo e o evoluído. Estas e inúmeras falhas e controvérsias aparecem o tempo inteiro para todos os lados em que a referida teoria se direciona. Assim, cientistas renomados normalmente silenciam diante do evolucionismo. O que pensa a Igreja Católica sobre o evolucionismo? Da mais acertada possível e dentro de uma lógica extraordinária. Em vez de crer em quimeras criadas a partir da imaginação humana, sem nada de concreto, acredita não apenas com os olhos do corpo, como fazem os cientistas, mas com os olhos do coração. É como se fosse um sexto sentido, dado por Deus a quem Ele quer, que percebe toda a criação a partir da fé. Aliado a isto está a palavra de Deus nas Escrituras que jamais falharam. A Igreja tem ainda um argumento infalível para tratar o evolucionismo. Na verdade, ele existe, não da forma como os cientistas creem, sem a presença da fé, mas de uma forma extraordinária e criada pelo próprio Deus. É o seguinte pensamento, muito estudado como dogma da Igreja Católica. A providência divina, Deus, em sua infinita bondade, e vendo que tudo que criou era bom, jamais deixaria desamparados suas criaturas, pois se assim o fosse, não subsistiriam aos tempos e aos meios hostis. Assim, a providência é isso que os cientistas tentam a todo custo manter como evolucionismo. É simplesmente a mão de Deus através dos séculos guiando sua criação segundo um propósito e um fim.
mas não é da maneira fantasiosa e arrogante da ciência, mas de forma infalível e dentro de uma extrema inteligência que o humano não consegue sequer entender. Atualmente, o criacionismo, que para os cientistas é uma simples palavra, é para os católicos um dogma e não está implantado como teoria científica nos sistemas educativos de nenhum país. Entretanto, no grande reduto do materialismo e das ideias de Darwin, que são os Estados Unidos, é onde em diversos estados estão sendo substituídas as ideias do evolucionismo pelo criacionismo. Parece que esta é mais uma providência divina.